que a nossa irmã já leu, né? Deixei marcado aqui a irmã Claudiane, e eu sei que é confirmação de Deus. E eu não posso sair dessa liturgia do culto que hoje é para a família. Eu quero convidar a você, meu querido, a abrir a vossa Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, do versículo número 22 ao 33, e depois eu quero ler o versículo 1 e 2 e 3 do capítulo 6. Efésios capítulo 5, 22. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza na sua Bíblia. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, louvado seja o teu nome, meu Deus. Que o Senhor nesta noite, Pai amado, me usa, Pai querido, para entregar aquilo que o Senhor, Pai, quer falar com cada um de nós. Meu Deus, que nesta noite nós possamos estar com nossos corações abertos para receber de Ti este alimento. Assim, Pai, eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Podeis tomar o teu assento, meus irmãos. Querido, como nós temos todo mês o culto da família, sempre é o último domingo, e nesse domingo o Senhor tem colocado esta palavra no meu coração. De tarde eu estava em casa, aquela chuvazinha, e eu dei uma cochilada no sofá, e quando eu me levantei, eu me deparei com esta passagem bíblica em meu pensamento, e eu fui logo ali dar uma lida e observar, e analisando um pouco nesse século que nós estamos vivendo, como já foi dito nesta noite aqui, a família ela tem sido atacada de todos os lados, né? Todos os lados.
desde a criancinha ao marido, à esposa, né, aos pais, aos filhos, e nós temos visto isso, que hoje em dia, querido, o nível de separação conjugal aumentou de um jeito muito grande, devido a muitas das brechas que nós, como responsáveis pela nossa família, nós temos deixado aberto. Se nós formos analisar aqui na carta que Paulo escreve aos irmãos aos Efésios, esse título desta leitura, ele diz assim, deveres domésticos. Primeiro ele começa com a mulher, falando como que a mulher deve ser ao vosso marido. E muitas vezes nós confundimos esta palavra sobre sujeitar-vos com ser humilhada, ou se humilhar diante do marido. Esta palavra sujeitar, querido, ela não é você ser humilhada, se chama assim você ter respeito. Você ser submissa não é humilhação, mas é você ter alguém que possa lhe proteger e dar para você um conforto e um porto seguro. Por isso que Paulo escreve a essas mulheres que estavam ali em Efésio, dizendo a ela, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, porque o que estava acontecendo em Efésio por esta época é o mesmo que hoje em dia acontece. Sabe? Em que sentido, pastor? Hoje muitos lares se encontram da seguinte maneira: cada um se vira por si próprio. Mas não é bem assim. A família, ela tem que ser unida. Ela precisa ser unida para que ela possa vencer as artimanhas, as artimanhas e a investida de Satanás contra a família. Antigamente nós ouvíamos muito falar sobre família destruída, é lá fora, pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham muitas vezes, como é que eu posso te dizer, que não tinha temor a Deus, mas hoje, irmão, infelizmente, essas práticas chegou ao nosso meio da igreja. Porque sabe por quê, querido? Porque ninguém, hoje é muito difícil alguém dizer assim, eu quero pagar um preço pela minha família. Me diga uma coisa, você que é da família, quantos dias na semana você tira para jejuar pelo menos pelo membro da sua família? Quantos dias na semana você tira pelo menos para orar pelo membro da sua família? Muitas vezes nós estamos correndo atrás de sucessos, nós estamos correndo atrás dos nossos bens e deixando o maior tesouro que Deus tem nos dado, chamado a nossa família. Muitas vezes nós temos deixado a nossa família, sabe como, querido? Deixa eu te dizer algo. Aquele costume de antigamente que nossos pais tinham, de sentar à mesa e comer todo mundo junto, de conhecer. O pai conheceu o seu filho, o filho conheceu o teu pai, a esposa conheceu o teu marido conheceu a esposa. Nós deixamos, cada um come na hora que dá, eu não estou com fome agora não. O que eu quero dizer para os irmãos que para nós termos uma família abençoada, na nossa família precisa ter regras. Tem regras. E por falta dessas regras, nós temos abandonado os princípios. Por que hoje muitos têm amigo fora da família, mas não tem amigo dentro? Porque abandonaram as regras, as práticas, as boas práticas familiares. Olha o que diz aqui, ele dá essa orientação às mulheres, dizendo para as mulheres ser sujeitas ao vosso marido, né? Ao vosso marido. Não é que a mulher ela tem que ser ofendida por palavra, não é que a mulher ela tem que só viver no trabalho, não, é totalmente diferente. A mulher sujeita ao marido, ela faz tudo com amor e dedicação em prol da família. Ela cuida da sua casa, ela cuida dos seus filhos, ela cuida do marido e não reclama de nada, porque é presente de Deus que Deus tem dado. Ah, mas pastor, agora o senhor vai... Espera aí, que vai chegar a vez dos homens, né? Hoje,
querido, as mulheres estão muito independentes. Não é errado não, ajudar o marido de maneira nenhuma. Não é errado. Haja vista que hoje nós precisamos, devido às coisas estão muito caras, uma ajuda da esposa para nós, meu Deus do céu, ajuda muito. Mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que a esposa ela não pode abandonar o seu posto, de maneira nenhuma, como esposa. Ela pode até trabalhar fora, mas eu sempre costumo dizer que as coisas em casa, a organização, o cuidado, com tudo, é ela que comanda. É ela que comanda. É ela que olha o que está acontecendo. Eu sou daquela família que ainda eu sou tradicional. Que eu lembro que o meu pai trabalhava com 13 filhos, minha mãe ficava em casa cuidando de nós. E nessa cuidado de nós, nesse cuidado que ela tinha, uma das coisas que ela me ensinou, ela me ensinava assim, dizendo assim, olha, preste atenção. Todo ser humano ele tem que usar a palavra por favor, com licença e obrigado. Respeitar o próximo. Quando o pai chegava, ela era a primeira a chamar, menino, teu pai chegou. Sabe para quê? Para pedir a bênção. E hoje, irmão, mas pastor, o senhor está querendo voltar lá atrás? Não, é boa prática que nós deixamos de praticar. E hoje, com o culto de família, eu como seu líder espiritual, eu preciso dizer isso. Por causa dessas boas práticas, muitas coisas têm adentrado no meio da nossa família e têm destruído a família. Porque nós temos abandonado aquilo que até o nosso pai, a geração dos nossos pais tem dado certo. E na nossa geração já não tem dado certo. Porque nós queremos mudar. Não é bom assim, vamos mudar para cá. Eu sempre costumo dizer, aquilo que está dando certo, a gente não mexe, deixa ali, deixa acontecer, porque está dando certo. E a mulher sujeita ao marido, eu até escrevi aqui, diz assim, sujeitar não por medo, e sim por amor. Não por medo, meu esposo é bravo demais, eu tenho que fazer. Não, fazer por amor. Tudo que a gente faz por amor ao próximo, à nossa família, vou dizer um segredo para você, a gente está glorificando o nome do Senhor. Tudo que a gente faz, se você fazer alguma coisa por obrigação, o nome de Deus não está sendo glorificado na sua atitude. E querendo ou não, o adversário das nossas almas está só nos observando. E isso ele observa. Mas agora o senhor foi mais fundo. Fogo, querido. Sabe por quê? Porque a partir desse momento em que nós começamos a fazer algo, em que nós, quando eu falo nós, as mulheres, as esposas, o marido, o filho, por obrigação, nada sai bem feito. E o nome do Senhor não é glorificado. Não é. A pessoa reclama, acha que é muito, é cansativo, não dá mais, não quero saber, e assim vai indo. Aí eu vou agora para o lado do marido, devido ao horário, que a Bíblia diz assim, vós marido, amai a sua própria mulher como seu próprio corpo. Deixa eu dizer uma coisa para os homens. A mulher, ela não saiu da mão e nem do pé, nem do pescoço e nem da cabeça. Ela saiu do lado. Porque do lado é para a gente pegar assim, abraçar ela e falar assim, meu amor, como eu te amo. Mesmo que esteja estressado, de vez em quando está estressado o negócio, fica lá, é melhor ficar calado. Mas nós precisamos amar a nossa esposa. Nós precisamos respeitar a nossa esposa. Nós precisamos não colocar ela no primeiro lugar de Deus, não. Deus é Deus, mas aqui na terra eu tenho que amar minha esposa como se eu amasse a mim mesmo. Está aqui a Bíblia. Olhar para ela, sabe? Quando puder, eu sei que a minha esposa depois vai falar comigo, mas quando puder, leva aí um presentinho para ela. Leve. Eu sei que a minha esposa gosta muito de algumas coisinhas em casa. E eu prefiro, porque eu gosto que tenha. E isso nós precisamos fazer. É culto de família, querido. Não tem outra palavra a não ser esta. Eu vou dizer uma coisa para nós, homens. Se nós fizermos o que Salmo escreveu lá no Salmo 128, a Bíblia diz, está aqui na palavra de Deus,
que as nossas mulheres será como a videira na nossa mesa. Ali ele está dizendo, não são frutos só os filhos, mas nas atitudes, nos comportamentos, a sua casa. Irmãos, eu já ouvi de crente, infelizmente, eu já ouvi de crente que diz assim: rapaz, quando chega a hora de ir para a minha casa, meu amigo, o negócio é complicado. Eu não quis entrar em detalhe, mas eu vi que ele não tem prazer de estar na sua casa. E quantos de nós, não só marido, mas esposa, filhos, não tem prazer mais de estar na sua casa? Quantos? E muitas vezes nós temos deixado isso. É normal, pastor, é no século 21, não é normal, querido. Satanás colocou esse pensamento errôneo, porque a nossa casa tem que ser lugar de paz, lugar de descanso, lugar de refúgio. Nossa casa ela tem que ser abençoada por Deus. Mas para as bênçãos de Deus chegar na nossa casa, depende de nós, membros da nossa família. Nós que fazemos do nosso lar, nós que fazemos, nós que colocamos a nossa regra. Hoje, infelizmente, tem muitos pais que não querem mais educar os nossos filhos, colocam os filhos para ser educados na escola bíblica, na igreja. Não, a educação dos nossos filhos tem que vir da nossa casa. É da nossa casa. Vou lhe dizer um segredo. Tá? Vou lhe dizer um segredo. Se você quer ter uma vida próspera, esposo, tá? Se você quer ter uma vida próspera, a partir de hoje, tira pelo menos um dia na família para interceder pela sua família. Jejuar por ela, não pela sua vida, por ela. Por ela. Jejuar, consagrar a sua vida. Senhor, eu estou intercedendo hoje pela minha família, porque eu fazendo isso para a minha família, eu estou fazendo para mim. Aleluia. Eu estou fazendo. Glória a Deus. Lá em casa nós somos 5. E na semana são 7 dias que tem na semana. Mas os 5 primeiros dias, segunda, terça e quarta e quinta, eu coloquei no meu coração de cada dia jejuar por cada membro da minha família. E no domingo, pastor, é para a família toda. Temos que cobrir a nossa família com oração. Temos que cobrir a nossa família, querido, com o nosso joelho no chão, porque se nós fazemos isso, o nome do Senhor é abençoado, é glorificado. Sabe o que diz lá no Salmo 134? Quando nós fazemos isso, Jesus ali, o salmista diz assim: afasta-se do mal e pratica o bem, procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Você está fazendo isso. Você está afastando o mal através das suas orações. Você está cobrindo o seu filho com oração, a sua esposa, a sua vida, e o Senhor vai sempre estar abençoando. É isso que nós temos que fazer. Ele diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Me diga uma coisa: o Senhor nos ama. Nos ama, nos ama. E todo dia Ele não tem deixado faltar alimento para nós. Ele não tem nos abandonado. Para isso, querido, esse amor que eu falo que o marido tem que ter para a esposa, é se você fazer para a tua esposa, marido, você está fazendo para você mesmo. Cuidando dela, você está cuidando de você mesmo. Você cuidando da tua esposa, você está dizendo para o teu filho como é que tem que ser o marido. Você está dizendo para a tua esposa como é que o marido tem que cuidar dela. Infelizmente hoje em dia, irmãos, tem muitas crianças, vou falar criança, porque 16, 17 anos ainda é criança, é novo demais, assumindo responsabilidade. Sabe por que muitas vezes isso? Porque falta o amor dentro da sua própria casa. Falta o amor. Sabe? Cresceu agora cada um por si. Não é assim não. Não podemos ser desse jeito. E isso é a responsabilidade minha como pai, como sacerdote da minha casa. Eu tenho essa responsabilidade de mudar a minha família, de cuidar da minha família, de proteger a minha família com oração, e seja o que for, eu preciso tomar este posto da minha vida. Tem um filme que eu assisti, que é evangélico,
que o pastor ministrava sobre o sacerdócio da sua casa. Alguns já assistiram, não estou bem lembrado do meu nome. E até numa ministração ele dizendo assim, que esse rapaz que eu estava ministrando, ele estava dizendo, quem vai proteger a minha família? Né? E a um falou assim, eu vou proteger a minha família. Aí outro levantou, eu, mas em que sentido? Em oração, em oração. Aí eu vou pegar um pouquinho do teu pé, varão. Como a gente vê que está tão difícil nós homens ajoelhar. Tão difícil. No nosso culto de oração na sexta-feira, que é o ciclo de oração, é poucos homens que estão aqui orando pela sua família, pela causa. Quando nós estamos interessados em conquistar algo, nós fazemos tudo, querido, e esquecemos a maior riqueza que é a nossa família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, deixa eu te dizer algo, permita-me, por gentileza. Nós precisamos tomar o posto de sacerdote da nossa casa. Nós precisamos orientar os nossos filhos na palavra. Nós precisamos, aleluia, conduzir a nossa família na presença de Deus. Porque, mas pastor, a esposa não quer, o marido, o filho não quer. Tranquilo, ore, vá lá para o joelho, busque ao Senhor, que o Senhor vai te dar, aleluia, vai te dar sabedoria para que você possa ser um bom líder para a sua família. Glória a Deus, aleluia. Da mesma forma, mulher, eu não estou aguentando orar sozinho, estou aqui contigo, esposa. Estou com você. E assim, querido, as bênçãos de Deus será derramada sobre a nossa família. Viu? Sobre a nossa família. Louvado seja Deus. E aqui no versículo de número 1 do capítulo 6, aqui diz a orientação para os filhos. E aqui não vai só para o pai e para a mãe, mas para todos que são filhos. Todos que estão aqui são filhos. E ele diz assim: vós, filho, seja obediente ao vosso pai no Senhor, porque isto é justo. Aí você, filho, que diz assim: eu vou fazer isso aqui porque minha mãe mandou. Não, faça por obediência, faça por gratidão no seu coração, porque você obedecendo teu pai e tua mãe, você obedecendo o pai e a mãe, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor. E eu vou dizer uma coisa: é um mandamento com promessa. É o único mandamento que é com promessa. Que o filho que obedece o pai e a mãe. E algumas versões estão dizendo aqui, nessa aqui diz assim, que para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Alguns dizem sobre que os seus dias sejam abençoados. Abençoado, algumas versões. E isso, querido, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que ontem eu vi uma coisa tão importante ali na sede, quem teve, né? O Mateuzinho, que agora vai lá para o sul. Eu conheço aquele menino desde criança, da 6 de agosto, né? E eu sou de observar muito a família, e principalmente o nosso irmão de Milson, Diácono de Milson, e a nossa irmã. Desde criança, aquela irmã, ela leva os seus 3 filhos para a oração. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma oração de manhã cedo na 6 de agosto. E eu não lembro o nome da irmã agora, que fugiu da mente. Irmã Edna. Ela colocava aqueles meninos e vinha a pé. Eles moravam para essa banda para cá, né? Ia a pé para 6 de agosto, os 3. Hoje, nós vimos o Pablo, que é um obreiro do Senhor, o diácono, né? Faz a obra do Senhor, dirigente da congregação. E hoje nós vimos ter o mais velho que está morando longe, né? Eu não lembro bem o nome dele. E tem o Mateus. Quando eu vim ontem, eu falei para o nosso irmão Edmilson, eu falei: sabe o que é isso aqui, irmão Edmilson? Isso aí chama-se fruto de obediência aos vossos pais. O filho que obedece o pai, o Senhor honra. O Senhor honra, querido. Eu falo isso por testemunho próprio. Eu sempre digo para os meus filhos que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é honrar o meu pai. Eu nunca levantei a voz para os meus pais. Eu nunca disse assim: eu não vou fazer não. Eu sempre aprendi que é: sim senhor meu pai, sim senhor minha mãe. E isso os filhos hoje acham que é careta. Mas tá como é que diz assim o ditado, né, de hoje em dia, principalmente adolescente: está me sufocando. Meus pais me sufocam. Isso é que
que outros movimentos falam para os filhos. Sabe por que isso aí? Porque está fazendo o quê? Quando a criança ou quando o filho fala isso para o pai, ele está abrindo uma brecha para Satanás trabalhar na sua vida. Viu? Infelizmente, quando o filho se torna desobediente a pai e mãe, ele sempre ganha uma cicatriz. Sempre. Como, pastor? Tem um irmão meu. Um dia minha mãe disse assim: olha, não vai para tal lugar. Ele já era jovenzinho, seus 20 anos. E ele diz assim: agora eu sou dono do meu nariz, eu vou para onde eu quero. Né? E minha mãe: não vá, meu filho. E ele foi, e minha mãe fez o quê? Minha mãe, primeiramente, ela foi para o quarto dela, dobrou o joelho na beira da cama e começou a orar: Senhor, dai vitória, dai graça, guarda meu filho, livra meu filho de todo mal. Senhor, não sei o que o Senhor tem, mas faça isso. Querido, ele não perdeu a vida por uma medida de um fio de cabelo. Pastor, entrou em confusão? Não. Ele não estava nem na confusão, mas foi atingido por causa da confusão que estava acontecendo no lugar onde ele se encontrava. Quando o filho é obediente ao pai e mãe, ei, saiba de uma coisa: é vitória na certa, e o nome do Senhor é glorificado. Que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, filhos, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Filho que não obedece pai e mãe, acontece o que vem acontecendo hoje em dia, nesse mundo afora. Jovem perdendo a sua própria vida no mundo do crime, das drogas, se enfiando nas drogas. Tudo isso é por causa de desobediência. Desobediência. O filho que desobedece pai e mãe, uma das primeiras coisas que vem na sua mente se chama-se depressão. Satanás toma conta da mente. Toma conta. E começa a fazer coisas para chamar a atenção. E o pai e mãe... Eu lembro de um testemunho de um irmão, não vou falar porque é conhecido, que ele dava todo o amor para sua filha, para o seu filho, tudo. E um certo dia ele me procurou e me disse: pastor, não sei o que eu faço mais. Eu disse: o que houve? Pastor, eu dou todo o amor para meus filhos, mas a minha filha está em depressão, não sei o que está acontecendo. Eu perguntei: como é que é a vida de você? Pastor, é popuda. Começou a falar, né? Dá o testemunho da filha. Não respeita, não faz isso. Claro, irmão. A partir do momento em que nós não obedecemos nossos pais e a nossa mãe, a gente abre uma porta para Satanás adentrar na vida do ser humano, por causa da desobediência. E tem acontecido muito, irmão. Nós estamos vendo o que o mundo está fazendo com as famílias. Estão querendo mudar todo o padrão de vida, estão querendo mudar tudo. Mas a família tradicional, querido, ela tem que estar sempre debaixo desses mandamentos. O esposo guardando a sua casa, a sua família, amando a sua esposa, a esposa sendo sujeita ao seu marido, e os filhos sendo obedientes aos vossos pais. Para que aconteça que a promessa que o Senhor faz a cada um de nós, no Salmo 128, se cumpra na nossa vida, que diz assim, eu vou ler, para que nós possamos guardar no nosso coração e encerrar aqui, partir para o final, que diz assim, ó. Aleluia. Diz assim, ó: bem-aventurado é aquele... Bem-aventurado, alguma versão está dizendo bem-aventurado o homem. Aqui na minha está dizendo bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do teu trabalho, da tua mão, feliz será e te irá bem. E diz ainda para nós homens: a tua mulher, as esposas melhor dizendo, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Então tudo isso, querido, para nós termos essa vida abençoada, nós temos que voltar aos nossos princípios. Nós temos que tirar o tempo para a nossa família. Nós precisamos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que até eu que me sinto falha nisso. Nós precisamos voltar à prática de fazer cultos domésticos. Aleluia. Viu? Nós precisamos. Uma irmã levantou a mão aqui e disse que fez 30 e poucos cultos nesse mês agora. Não vou falar qual irmã que é, mas são os cultos domésticos. São os cultos que nós precisamos fazer.
De vez de nós ficar cultuando a televisão, o celular, vídeo do Instagram, não sei na onde, TikTok, não sei na onde que tem tanto vídeo assim, nesse monte de nome que tem, né? Nós fazemos culto com nossos filhos. Quantos de nós aqui somos fruto de culto doméstico? Eu sou um, querido. Eu sou um. Eu lembro que nós não tínhamos nem o que comer, mas o culto doméstico todo dia tinha em casa. Todo dia. Às 6 da tarde, antes de ficar muito tarde, se reunia todos nós filhos, a minha mãe e meu pai trabalhavam, a minha mãe, e nós começávamos a cultuar a Deus. Os hinos da harpa, um lia a palavra, um dizia, eu sou pregador, né? Eu sou um pregador, eu quero ser pregador. O outro diz, eu sou pastor da igreja. E assim ia acontecendo. Agora me diz, seu filho, será que o teu filho quer ser um pregador? Será que o teu filho quer ser um pastor de igreja? Será que na tua casa as pessoas olham para a sua família e falam, eu quero ter uma família abençoada igual aquela ali? Aleluia. Nós temos que olhar para dentro de nós também, irmãos. Porque através disso, queridos, através disso, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. E não adianta, muitas vezes, nós queremos fazer na presença de alguém, e muitas vezes no particular é totalmente diferente. Não adianta de nada. O que nós fazemos na nossa casa reflete ao público. Aleluia. Reflete do jeito que nós somos. E isso que nós precisamos fazer. Que o Senhor possa nos abençoar. Glória a Deus. Eu sei que a palavra muitas vezes não é o que você queria ouvir, mas é o que Deus tinha para o nosso coração. Eu sei que você, pastor, queria hoje um pulo, um monte de glória a Deus, aleluia. Mas eu prefiro, querido, que a palavra fale no meu coração do jeito que Deus quer, aleluia. E eu saio daqui edificado, para que o nome dele seja glorificado.